Ecnotalks, vem ouvir, vem pensar, a economia está no ar, é só olhar. Ecnotalks, simples de entender, com as regras certas tu vais aprender. Sejam muito bem-vindos ao Ecnotalks, o podcast onde a economia fala a tua língua. Hoje vamos mergulhar num tema que mexe diretamente com a tua carteira, com a tua vida e também com as tuas oportunidades. Os rendimentos e a forma como eles são distribuídos. Exatamente, porque todos nós já sentimos aquela sensação de chegar ao fim do mês e pensar: espera lá, onde é que foi o meu dinheiro? Mas atenção, a economia não se limita ao saldo da tua conta bancária. Ela explica como o rendimento se forma, como é distribuído e até como o Estado tenta corrigir as desigualdades. Por isso, prepara-te, vamos falar de salários, desigualdade, impostos, apoios sociais e até da famosa curva de Lawrence. E prometemos que vai ser de forma simples, divertida e, claro, com exemplos do dia-a-dia. Antes de pensar em distribuir, temos de perceber como é que os rendimentos se formam. Na economia, o rendimento das famílias tem principalmente três fontes: o trabalho, os salários, ordenados e prémios; o capital, juros, dividendos, rendas; ou transferências como apoios sociais, pensões e até subsídios. Ou seja, se trabalhas num café e ganhas 6 euros por hora, isso é o rendimento do trabalho. Se alugares uma garagem por 100 euros ao mês, isso já é rendimento de capital. E se receberes o abono de família, entra na parte das transferências. E atenção, a importância relativa destas fontes muda conforme o país, a idade das pessoas ou até o momento económico. Em Portugal, por exemplo, a maior parte do rendimento vem do trabalho, mas numa família reformada, as transferências como a pensão são fundamentais. Agora entramos numa questão central. Como é que o rendimento gerado na economia é dividido entre trabalho e capital? A isto chama-se distribuição funcional dos rendimentos. Na prática, é olhar para o bolo que é a economia, o PIB, e perceber que parte vai para os salários e que parte vai para os lucros, juros e rendas. E aqui começam as discussões acesas. Se os salários ficam como uma fatia pequenina, quem trabalha sente que produz muito, mas recebe pouco. Por outro lado, quem detém capital pode ver os lucros disparar. Basta pensar nas grandes empresas tecnológicas. Muitas vezes os lucros crescem mais depressa do que os salários médios. Sim, e não é só nas Big Techs. Em Portugal, durante anos, os salários representaram cerca de 50% do PIB. Já os rendimentos do capital, como lucros, rendas, juros, absorvem o resto. O debate político sobre aumentar o salário mínimo ou taxar lucros extraordinários vem exatamente daqui. Exatamente. Mas agora vamos falar de algo que dói na pele: o salário nominal e o salário real. Salário nominal é aquilo que está escrito no teu contrato. Salário real é o poder de compra que este salário te dá. Exemplo rápido: se ganhas 1000 euros por mês, esse é o teu salário nominal. Mas se a inflação estiver a 10% e os preços subirem por todo o lado, com os mesmos 1000 euros, compras muito menos. O salário real desceu. Ou seja, às vezes o patrão diz: boa notícia, aumentámos o teu ordenado em 2%, mas se a inflação for de 5%, na prática tu ficaste a perder. É como receber uma colher de gelado a mais, mas o cone encolher para metade. Agora, uma pergunta: será que a distribuição inicial dos rendimentos é justa? Spoiler, quase nunca é. E é aqui que entra o Estado, através da redistribuição dos rendimentos. Isto acontece com impostos progressivos: quem ganha mais paga proporcionalmente mais, que é aquilo que acontece no nosso sistema; transferências sociais, por exemplo, com subsídios de desemprego e RSI, abonos de família e pensões. Um exemplo: imagina duas pessoas. O João ganha 3000 euros por mês e a Maria ganha 800. Se o Estado cobrar mais impostos ao João e usar parte disso para apoiar a Maria, está a redistribuir. Isto não é apenas solidariedade, é também uma forma de manter a sociedade mais estável. Se a desigualdade cresce demasiado, surgem tensões sociais, protestos e até instabilidade política. Então, depois de descontar impostos e receber transferências, o que sobra chama-se rendimento disponível. É com o que as famílias decidem quanto vão gastar em consumo e quanto conseguem poupar. Passamos então a um exemplo. Se ganhas 1200 euros, mas pagas 200 em imposto e recebes 100 de abono, o teu rendimento disponível é de 1100 euros. E é esse valor que dita se podes ir ao cinema, comprar roupa nova ou até ir de férias. Ir de férias, exato. Agora entramos numa parte mais técnica, mas super importante. Como é que medimos esta desigualdade? Começamos pela tal famosa curva de Lawrence. Imagina que ordenamos toda a população do mais pobre ao mais rico e vamos vendo a percentagem de rendimento acumulado. Se a linha for reta, significa igualdade perfeita, algo que nunca é atingido. Era o ideal, mas... Exato. Quanto mais curva tiver, maior é a desigualdade. E depois temos o índice de Gini, que assume essa desigualdade entre números, entre 0 e 1. 0 igualdade total, 1 desigualdade máxima. Portugal anda pelo 0,33, 0,34.
que mostra que ainda temos muito caminho a percorrer, sendo estes sistemas aquilo que é o esperado, e claro que depende de opiniões. Há pessoas que concordam mais com impostos progressivos, outras menos. Mas a nossa função não é dar opinião. Exato, é só explicar. Exatamente. Outro indicador é também o limiar da pobreza, normalmente definido como 60% do rendimento mediano. Se o rendimento mediano for, por exemplo, 1.000 euros, qualquer pessoa que viva com menos de 600 euros por mês está em risco de pobreza. E temos também os rácios, S80, S20 e S90, S10. Não pomposo, mas é simples. Comparam quanto ganham em média os 20% ou os 10% mais ricos, dependendo do rácio, em relação aos 20% ou aos 10% mais pobres. Se o rácio S90, S10 for 10, significa que os mais ricos ganham 10 vezes mais do que os mais pobres. E para tornar isto ainda mais real, vamos pensar num concerto. Se 10 pessoas têm bilhetes e uma delas está no Golden Circle, enquanto outra fica atrás de um pilar sem ver nada, isso é desigualdade. Só que em vez de bilhetes, estamos a falar de rendimentos que determinam acesso a saúde, educação e qualidade de vida. Então, vamos só fazer assim um pequeno resumo. O que é que aprendemos hoje? Que os rendimentos não caem do céu, formam-se pelo trabalho, pelo capital e pelas transferências. E que a distribuição nunca é totalmente justa e que o Estado tenta corrigir isso através da redistribuição. Vimos também que não basta olhar para o salário nominal. O que realmente importa é o salário real, aquilo que consegues comprar. Muito importante. E que existem indicadores como o índice de Gini e a curva Lawrence que nos ajudam a medir essa mesma desigualdade. No fundo, estamos a falar de algo que define se uma sociedade é justa e coesa ou se é dividida e desigual. E a provocação que deixamos para ti é: achas que o Estado português devia intervir mais ou menos na redistribuição dos rendimentos? Pensa nisso e na próxima vez que ouvires falar em impostos ou salários mínimos, tem isso em conta. Nós voltamos no próximo episódio para continuar a falar da economia de forma simples e direta. E até lá já sabes, continua a acompanhar o Econotalks. Até à próxima!